Olá, meninas, tudo bom? Hoje é quinta-feira, 11 de novembro de 2021. Hoje nós estamos nos nossos 66 dias da 11ª caminhada de oração. Nós estamos falando de descanso, libertação e juízo, e o tema do dia é autoridade e humildade. O texto-chave está em Deuteronômio, capítulo 8, do versículo 1 em diante. Nós estamos falando de alguns pontos sobre a terra prometida, sobre vencer muralhas, sobre marcar territórios, e eu quero falar duas coisas importantíssimas que nós precisamos ter para a gente vencer nessas áreas. A terra da promessa, os frutos proféticos, as armas espirituais, vencer muralhas, derrubar gigantes, marcar território, envolve autoridade e humildade. A autoridade ela se conquista com a humildade, com renúncia, com amor, com perdão, com quebrantamento. Nós vamos estar lendo aqui agora o mesmo texto, né? Mesmo texto que nós lemos praticamente todos os dias da última semana, sobre onde está escrito a parte dos frutos, né? Olha para vocês verem como que a palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Há quantos dias estamos falando deste versículo, desse capítulo de Deuteronômio, capítulo 8. Por isso que é importante a gente ler, reler, ruminar, né? Como faz ali a vaquinha com o seu alimento. Come, mastiga, depois volta e mastiga de novo. Vamos lá então, irmãs. Deuteronômio capítulo 8, no versículo 1 ao 6, fala assim: Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje eu vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entrei e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-se-á de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, nestes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no seu coração, se guardaria ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com o maná que tu não conhecia, nem teus pais o conhecia, para te dar a entender que não só de pão vive o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu suas vestes sobre ti, nem inchou seus pés nesses 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim disciplina o Senhor, o seu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para andares em todos os teus caminhos. E aqui nós já conhecemos do 7 ao 9, ao 11, que ele introduziria esse povo numa terra que mana leite e mel. Então, antes da terra que mana leite e mel, da terra que tem os 7 frutos, Deus deu uma instrução lá em cima, só que eu deixei para o final, porque eu quero que a gente compreenda por etapas. Então, agora que a gente já entendeu sobre os frutos, já entendemos sobre muralhas e gigantes, já entendemos que temos que marcar território, temos que ser fortes, corajosos, a gente tem que entender o porquê que o Senhor conduziu aquele povo ao deserto por 40 anos. E a promessa era levá-los a uma terra que mana leite e mel. A promessa era que eles passariam pelo deserto mais rápido. E eles ficaram 40 anos por causa da dureza do coração deles. Bom, vamos parar por aqui para falar algumas coisas. Aqui está dizendo, eu conduzi vocês pelo deserto para saber, para provar o que estava no seu coração, para ver se vocês iam guardar os mandamentos ou não. Então, irmãs, cada teste, cada deserto na nossa vida é para provar o nosso coração. E cada teste da nossa vida é para que a nossa humildade seja testada e depois de aprovada nos conduza à autoridade. E muitos estão estagnados nos desertos da vida. Não pegaram o diploma daquele nível, não subiu de autoridade. O segredo para a gente sair do deserto mais rápido, das lutas que a gente enfrenta, dos testes da vida, é reconhecer o que está no nosso coração e confessar e arrepender. Porque aqui nesse capítulo está dizendo, eu provei vocês para ver o que estava no coração de vocês e eu te humilhei para ver se vocês guardariam o mandamento, para ver o que estava no seu coração. Então, quando nós estamos passando por uma prova, por um teste, nós precisamos reconhecer, precisamos, com a graça e misericórdia de Deus, à luz do Espírito Santo e da palavra, reconhecer o que está no meu coração.
que está no meu coração, no nosso coração? Nós somos orgulhosos por natureza, irmãs. Aí veio do pecado, está na nossa carne. E isso vai ser um trabalhar contínuo. Então, a princípio, que nós precisamos, estamos passando numa luta, foca no seu coração. A gente quer focar no milagre, a gente quer focar em outras coisas, mas a gente não olha para o nosso coração. Principalmente quando se trata nessa luta de orgulho. Porque o orgulho é o que leva o homem à queda. O orgulho é o que impede o homem de ser dependente de Deus. O orgulho é o pecado que traz todos os demais pecados. Então, nós precisamos tratar o nosso coração, né? Então, o segredo para a gente sair do deserto mais rápido, reconhecer. Pai, o que está no meu coração? O que está no meu coração? Vamos lá, vamos continuar aqui no Deuteronômio 6, no Deuteronômio 8, indo agora do versículo, nós já lemos aqui o que Deus ia dar a terra para eles, né? E agora vamos ler no 13. Vamos ler do 11. Guarda-te, não esqueça do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os meus juízos e os estatutos que hoje eu te ordeno, para que não te suceda que depois de você ter comido os frutos, te fartado, depois de haver edificado boas casas, morado nela, depois de se multiplicar os seus gados, os seus rebanhos, se aumentar a sua prata, o teu ouro, a sua abundância em tudo que tens, se eleve o teu coração e te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpente abrasadora, de escorpiões e secura, em que não havia água, e fez sair água da perdeneira, que no deserto te sustentou com maná que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. Não diga, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriu essas riquezas. Antes te lembrará do teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir riqueza, para confirmar sua aliança que sob juramento prometeu a seus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses e o servires e o adorares, eu protesto hoje contra vós que perecereis. Como as nações que o Senhor destruiu diante de vós, assim perecereis, porquanto não quiseste obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Lembra que eu disse por que o Senhor entregou Jericó e as outras nações para o povo de Israel? Porque eles chegaram a um nível de iniquidade absurdo, eles não queriam saber de Deus, né? E aqui Deus está dizendo que é uma correção para o próprio povo dele. Se vocês não me obedecerem, se vocês deixarem o meu caminho e adorarem outros deuses, né, deuses pagãos, que não é Deus, né? Vocês vão perecer. E aqui está dizendo também que no deserto eu te conduzi, te humilhei, não para te fazer mal, mas afinal para te fazer bem. Quando Deus nos corrige, irmãs, quando Deus trata com o nosso coração, quando Deus trata com a gente, quando Deus quer que a gente enxergue dentro de nós aquilo que está escondido, a nossa falta de humildade, o nosso orgulho. Muitas vezes a gente não é humilde, a gente é orgulhoso, a gente tem soberba, a gente tem inveja, a gente tem medo, a gente tem tantos sentimentos dentro da gente que a gente não tem coragem de colocar para fora e a gente acha, na nossa imaturidade, que a gente está escondendo do Espírito Santo de Deus, mas a gente não está. E Deus vai trazendo essas provas na nossa vida para trabalhar, para trazer o bem sobre nós. Ele quer que a gente cresça, Ele quer que a gente seja filhos com autoridade, né? Então, quando as lutas estão difíceis, o que nós precisamos é render o nosso coração e aprender o que Deus está nos ensinando. E a gente dizer, Pai, o que o Senhor está me ensinando? O que o Senhor quer me ensinar com essa situação? Cada situação, irmãs, é o teste da vida. É como se você fosse para uma prova. E a gente tem a ilusão de pensar que Deus vai facilitar para nós a nossa vida. A gente imagina que Deus vai dizer assim, tadinha, ela não passou naquela prova. Eu vou deixar essa prova de lado, eu vou dar para ela uma questão mais fácil. Sabe quando você está fazendo prova, aquela prova difícil de vestibular ou de um concurso,
e que o professor às vezes fala assim, se você não sabe a mais difícil, pula para mais fácil, depois você faz a mais difícil. Com Deus não tem isso não, irmã. Não tem isso. Ele dá a prova e ela vai ficar ali até que você vença. E pode ser 1 ano, 2 anos, 3 anos, 40 anos, como o povo de Israel ficou no deserto. E a geração morreu no deserto porque não aprendeu. Não aprendeu. Eles murmuraram, eles não reconheceram que Deus era Deus, eles não eram gratos, porque o orgulho está muito ligado à ingratidão, o orgulho está ligado a achar que é eles que fazem. Então, Deus não vai dizer isso pra gente, tadinha, vamos pular, vou dar uma mais fácil para ela. Ele não facilita para nós. Eu não sei para vocês, irmãs, se Deus facilita para vocês vêm cá me contar depois, porque para mim ele não facilita não. Ele fala, você vai ter que vencer. Por que ele faz isso? Porque aqui mesmo em Deuteronômio diz, para fazer o bem, porque ele quer filho aprovado, ele quer filho que não tem nenhuma raiz de amargura, que não tenha nenhuma raiz de rebelião, que não tenha pacto com o inimigo. Quando Jesus, eu amo quando Jesus está ali na terra fazendo seus milagres, que vinha ali os demônios, ele dizia, vem aí aquele que eu não tenho parte nele, você não tem parte em mim. E assim nós temos que caminhar nessa terra. Não é fácil, irmãs, porque a opressão, a soberba da vida é muito forte. Então, o inimigo tenta ganhar o nosso coração com as ilusões desse mundo. Então, ele não facilita, porque ele conhece o nosso potencial. Ele aposta em nós. Ele aposta, como ele apostava em Moisés. Ele aposta em nos preparar para algo maior. Ele quer usar a nossa vida. Ele quer usar a nossa vida para resplandecer a glória do Senhor. E a autoridade, cada vez que você vence nos testes da vida, né? Em especial, eu estou falando hoje de humildade e autoridade, mas tem várias coisas que Deus trata conosco. Mas quando a gente entender sobre a humildade, cada vez que você passa nesse teste, você recebe um pouco mais de autoridade. E a autoridade, ela é praticada primeiro sobre nos nossos próprios sentimentos ocultos. É quando nós vencemos os nossos próprios gigantes, o orgulho, a soberba, a inveja. Então, irmãs, nós temos que ser humildes na pobreza, na riqueza. Quando ele nos eleva, quando ele nos abate. Quando está tudo bem, quando não está tudo bem. E vamos ler aqui agora Êxodo 7, 3, no versículo 3, fala assim. A gente sabe a história de Moisés, né? Moisés foi escolhido, viveu 40 anos ali no Egito, depois fugiu, porque ele defendeu ali os seus irmãos, acabou matando um homem sem querer. Aí ele fugiu por 40 anos, achando que estava tudo certo, né? Achando que o teste da vida não ia voltar, porque é isso, irmã, se nós não passamos agora, a vida fica estagnada e depois o teste volta até o dia que a gente aprende. Se não aprender, a gente parte dessa terra sem aprender e é como eu disse, está tudo bem, de repente você vai ser salvo, mas não teve vida abundante, você não influenciou uma geração, você não deixou legado, você não fez o que deveria fazer e depois vamos acertar as contas com o Senhor. Bom, no capítulo 7, no versículo 3, depois que Deus chama Moisés, né, e ele disse, olha, o chamado que eu tenho para você é esse, você vai libertar o teu povo, o povo que está lá na escravidão, 400 anos, eles estão clamando, você vai chegar diante de Faraó, e aí eu quero ler aqui. Vamos ler o 7 do versículo 1. Então disse o Senhor a Moisés, vê que eu te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o seu profeta. Moisés, ele tinha essa debilidade, né, assim, não vou dizer uma debilidade, mas uma dificuldade de se expressar. Os estudiosos dizem que ele poderia ser gago, então Arão caminhava junto com ele, então Arão ia falar. Moisés ia se posicionar, fazer os sinais. Aí tá falando, tu falarás tudo o que eu te ordenar a Arão, teu irmão, e Arão vai falar a Faraó, para deixar ir da sua terra os filhos de Israel. Agora o versículo 3 que eu queria. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Olha só, Deus envia Moisés, diz que vai fazer muitos sinais, vai tirar o povo,
Mas ele disse, eu vou endurecer o coração de Faraó. E Moisés, irmãs, tinha que se submeter a passar primeiro o recado para Arão. Existem algumas fraquezas na nossa vida, como Paulo mesmo disse que eu tenho um espinho na carne e eu orei 3 vezes para que o Senhor tirasse de mim e o Senhor disse, a minha graça te basta. Tem coisas que Deus permite na nossa vida para que a gente não se eleve ainda mais. Né? Um homem do que Deus ia fazer na vida de Moisés. Moisés é o maior profeta considerado em Israel. Né? É o homem mais humilde considerado pela palavra, mais manso ali. Depois de Moisés, só o nosso mestre Jesus, depois de Moisés, só o mestre Jesus. Não, Jesus acima de Moisés, mas pela lógica cronológica terrena, Jesus é até considerado, né? Moisés mesmo disse, virá um outro como eu, que estava falando de Jesus. Então Deus endurece o coração de Faraó. E nesse endurecer o coração de Faraó, Moisés tem que fazer vários sinais e maravilhas, né? Você imagina o coração de Moisés, vai lá, mostra, pede Faraó para deixar o povo ir, faz o primeiro sinal e ele não deixa, faz o segundo, faz o terceiro, até chegar no 10º. Você acha o que trabalhou na vida de Moisés, irmãs? Moisés era homem como nós. Você acha que ele não teve medo, que ele não pensou, meu Deus, o que será de mim? Como é que vai ser isso? Como é que Deus me bota nessa situação? Deus disse que ia ser comigo. Aqui no versículo 8, capítulo 8, versículo 15, fala assim, depois de algumas pragas, da segunda praga, fala assim, vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido, e ele não ouvia o que o Senhor tinha dito. Então, ele continuava batendo de frente com esse povo. Ele continuava batendo de frente, ele não se dobrava a Moisés, né? E então, quando Deus endurece o coração de Faraó, Deus está tratando com Moisés. Deus está ensinando a Moisés a crescer em humildade, crescer em mansidão, crescer em confiança, crescer em independência, crescer em autoridade, humildade. Deus também trata com Faraó quando Deus endurece o coração do Faraó. A Bíblia diz, irmã, que o coração do rei, o coração de qualquer homem está na mão do Senhor. Ele inclina para onde ele quer. Então, muitas vezes, a luta na nossa vida, o coração de uma pessoa está endurecido contra nós, o coração de um filho, o coração dos pais, o coração de um chefe, de um irmão, de um marido, não sei, o coração de alguém está endurecido naquela situação, mas é algo que Deus está permitindo para tratar conosco e com a pessoa. Deus tratava com Faraó enquanto ele endurecia o coração. Deus tratava a arrogância, a imponência, e com isso, quanto mais duro Faraó ficava, mais Deus julgava os deuses do Egito, porque cada daquelas 10 pragas representava um deus do Egito, o deus que eles adoravam. Tanto é que os magos vinham e faziam a mesma coisa, né? Vou pegar uma das pragas aqui fora de ordem, só para lembrar. Moisés vinha, transformava o rio, né, em sangue, o rio Nilo. Os magos vinham e faziam a mesma coisa. Aí Moisés vinha e desfazia. Então, aquela luta, porque Deus estava julgando os deuses do Egito, e nesse endurecer do coração, Deus mostrando para todos que Ele é Deus. Então, nosso Deus, irmãs, está no controle de todas as coisas. Cabe a nós trabalhar no nosso coração. A gente acha que a gente conhece o nosso coração. A gente acha que a gente sabe o que está no nosso coração. A gente não sabe. A gente não sabe. Às vezes a gente pode dizer, não, mas se eu tiver muito dinheiro, eu vou ser muito humilde. Eu vou ajudar todo mundo, A gente não sabe, irmãs. A gente não tem noção da influência maligna sobre a terra e sobre os níveis que às vezes de domínio. Eu já falei em outros devocionais sobre essa atmosfera de arrogância, de soberba da vida, de imponência. E essa semana, terça-feira, eu estive em Nova York. Tinha muito tempo que eu não ia a Nova York, eu acho que desde 2015 ou 2017, apesar de morar aqui perto.
e eu precisei ir por causa do trabalho. E eu fiquei sozinha lá nesse apartamento alto, 37º andar, e olhando para Nova York. Você pode sentir, se você estiver ligado no espírito, você pode sentir a imponência daquela cidade. E eu não estou dizendo que uma cidade grande, né, não possa ter Deus. Eu estou dizendo que vai se juntando homens orgulhosos naquele lugar de imponência. Vai juntando homens, como falou ali em Deuteronômio 8, esquece do Deus que fez eles fazerem todas as coisas. Tudo que foi construído ali em Nova York, isso não é só Nova York não, mas em qualquer cidade grande você pode sentir o tamanho da imponência, né? Eu tenho muita vontade de conhecer Paris, e minha amiga pastora lá da Suíça, ela fala, você não faz ideia da opressão que é Paris e várias outras cidades grandes. E eu já falei que Deus usa o homem com a inteligência para construir tantas coisas, mas tudo que nós formos construir, tudo que seria construído pelo homem, era para a glória do Senhor, tem que ser para a glória do Senhor. É um trabalhar a favor do reino, mas quando começa a juntar vários homens orgulhosos, soberbos, imponentes, eles esquecem que é o Senhor que deu força para eles adquirirem riqueza. E eu estou falando dessa experiência de Nova York, irmãs, porque eu tinha me esquecido como que a atmosfera daquele lugar, em poucas horas que ficar ali, eu fico imaginando, meu Deus, se a pessoa vem e ela entra debaixo dessa opressão, aí eu não sei como vai ser para salvar a alma, é só Deus, porque é muita imponência. Então, assim é o dinheiro, né? Assim é o sexo, é a droga. Por isso que às vezes a gente não entende. Por que as pessoas têm tanto dinheiro e não se rende a Deus? Por que as pessoas têm tanto dinheiro e não faz o bem? Irmãs, é porque o inimigo está governando. Então, por isso nós temos que cuidar do nosso espírito. Aqui em Provérbios 29, Provérbios 15, 33. Primeiro, 15, 33 fala assim, o temor do Senhor é a instrução da sabedoria e a humildade, ela precede a honra. Então, nós precisamos ter temor do Senhor para ter sabedoria e ter humildade para conquistar as honras vindas do Pai, não desse mundo, porque a honra desse mundo é passageira. Tudo é passageiro, irmãs. A pessoa pode ser a mais pomposa dessa terra, ela vai descer ao pó como qualquer animal, como um gatinho, como um cachorrinho que se vá. Então, a honra desse mundo é passageira. Quando Satanás tentou Jesus, o que ele disse? Olha, levou ele bem no alto. Olha para tudo isso aqui. Se prostrares e me adorares, eu te darei todo o reino do mundo, né? Oferecendo para o próprio Deus que é dono de tudo. Mas ele estava oferecendo o sistema do mundo. Ele não estava oferecendo glória verdadeira, e porque isso pertence ao nosso Deus. Ele estava oferecendo essa arrogância, essa imponência, essa atmosfera. E eu vou te falar uma coisa, irmãs, eu não sei se vocês já sentiram essa atmosfera, mas ela é de dar temor. Ela é de dar temor. E que Deus nos guarde o nosso coração. Você pode sentir ela num grau maior e você pode nem sentir e estar debaixo da atmosfera. Por isso que nosso coração tem que estar todos os dias diante do Senhor. Por isso nós temos que estar diante da luz do Pai. Vamos ler agora Provérbios 29, 23. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. É como eu falei, né? É por isso que nós temos que colocar o nosso coração todos os dias na presença do Senhor e limpar as nossas mãos, lavar as nossas vestes e ser humilde. E esse humilde não é coitadinho, pobrezinho, vamos viver só numa casinha de sapê, não vamos viver em um lugar chique não, porque isso tem soberba da vida, não é isso. Deus tem que nos preparar, né? Nós temos que passar nos testes da vida e aí ele vai te dando a honra que ele deseja e não a honra do mundo.
Quando muitas vezes nós nos humilhamos e nós abrimos mão dos nossos direitos, pode parecer que nós estamos sendo bobo, retrocedendo, mas ali nós estamos galgando a estrada e a escada da autoridade. Porque não tem como a gente ter autoridade sobre as coisas do mundo, sobre o inimigo, se nós estamos conectados com essas coisas. Vamos ler agora Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças, Jesus disse assim: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Olha que tremendo. Então, por que ele está falando de herdar a terra? Né? Quando Moisés ali foi tão manso, ele estava treinando Josué, estava treinando ali o povo para herdar a terra. Ele perdeu a terra ali, ele perdeu de entrar na terra prometida quando ele perde a paciência. Quando ele ouve o povo, né? O povo, irmã, eu falo muito isso aqui, é muito maravilhoso fazer a obra de Deus, é muito gostoso estar envolvido, ouvir os elogios das irmãs, ouvir o elogio que a palavra foi boa, mas isso aí não pode entrar no coração da gente, não. Porque o mesmo povo que te aplaude é o mesmo que te apedreja. O mesmo povo que aclamava Jesus rei é o mesmo povo que gritou crucifica. Então o coração do homem é enganoso, é terra enganosa, a gente não tem que confiar. A glória tem que ser devolvida para o Senhor. Vamos ler aqui Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 8, fala assim: tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, pois ele substituindo em forma de Deus, não julgou ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a de homem, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e deu o nome que está acima de todo nome, porque ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Então, Jesus, né, nosso servo maior, que se humilhou, venceu as lutas dessa terra e conquistou um nome que está acima de todo nome. Tá vendo como está ligado, irmãs? A humildade com a autoridade. É na humildade que a gente conquista a autoridade. E aí a gente vai amadurecendo e vai sabendo qual é a hora de usar essa autoridade, qual é a hora de passar nos testes da humildade. Então, que a partir de hoje nós venhamos a olhar mais profundo para os nossos testes. O que Deus quer me ensinar? O que Deus quer me ensinar? O que Deus está me ensinando? Ele está me treinando em perseverança, em força, em humildade, em sabedoria, em disciplina, porque isso é um trabalhar constante. Eu queria falar uma coisa que eu achei interessante. Olha só uma historinha, um cofre vazio com uma moeda só, né? Você imagina um cofrinho de lata, por exemplo, ele faz barulho. Ele faz barulho se tiver uma moeda só. Isso significa, mas um cofre cheio não faz barulho. Mas isso significa que uma pessoa vazia por dentro, vazia de si, da sabedoria, das qualidades, são as pessoas que mais fazem barulho. Então, quando a gente vê pessoas arrogantes, sem humildade, cheia de pompa, é porque está vazia de si. Está vazia de si, cheia da carne. Né? E aí a gente vai começando a entender. Quando a gente entende isso, irmãs, a gente não deixa esse tipo de pessoa bagunçar a nossa vida. Né? Humilhar, fazer você sofrer. Eu não estou dizendo deixar no sentido de você se levantar e se proteger. Você blindou seu coração. Você deixa a pessoa fazer o show sozinha. Faça seu show sozinha, você está vazia, você precisa do Senhor, você precisa se encher de Deus, você não conhece a graça, a misericórdia que eu conheço, então aí a gente não cai naquelas armadilhas, né? Outra coisa, quanto maior for uma pessoa, quanto mais importante ela for, mais humildade ela precisa. Quanto mais Deus nos elevar, irmã, de nível, quanto mais Deus te abençoar, quanto mais Deus te der, mais humilde nós precisamos ter, mais nós temos que guardar o nosso coração, mais nós temos que vigiar.
Nunca confiar na nossa própria força. E eu estou falando para mim mesmo com muito temor, porque isso é muito sério. Uma palavra que está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, fala: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e ele vos exaltará, né? Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Essa humildade, ela tem que ser constante. Constante. É um trabalhar constante. Então, às vezes é necessário, sabe, irmãs, nessas lutas, a gente orar com a boca no pó. Sabe essa expressão, orar com a boca no pó? É quando você se ajoelha, coloca a sua cabeça no chão e clama ao Senhor e se humilha diante de Deus, se submeta à presença de Deus. É dizer realmente aquilo que está no nosso coração. Não deixa acumular sentimentos, irmãs. Não deixa acumular sentimentos de inveja, de falta de humildade, de falta de submissão. Abre o coração, coloque diante do Pai e Ele vai nos corrigir e vai nos tratar. Aí sim Ele vai nos tratar com misericórdia e com amor. Mas se a gente endurece o coração e deixa a soberba da vida crescer, aí Ele tem que vir com vara da correção. Eu sempre falo isso, eu não quero ser filho que tem que ser corrigido com vara. Não quero ser filho que só obedece na chibata. Por que não? Por que não ser uma filha que ouve antes de... Porque Ele fala antes de corrigir. Deus não chega trazendo correção. Deus não tem... a Bíblia diz que Ele não tem prazer no nosso sofrimento, irmãs. Só que às vezes Ele fala 1, 2, 3, a vida está mostrando, e a gente está com testa de ferro, né? Como Ele fez com Faraó. Estou mostrando, e Ele não se dobra. E aí Deus teve que tocar em coisas sérias ali, teve que sacudir a figueira. Vamos lá. Então, às vezes é necessária essa oração. E a nossa natureza, por si só, ela é orgulhosa. Por isso é um lapidar contínuo. E toda a honra na nossa vida, toda a glória, ela pertence ao Senhor. Então, essa é a mensagem de hoje, que para a gente continuar nesse caminhar de conquista, de autoridade, há uma terra para a gente conquistar. A Bíblia disse aqui em Mateus 5 que os mansos herdarão a terra. Que terra? Terra da promessa, terra do seu coração, terra do coração do outro. Tudo que nós precisamos conquistar. Os mansos herdarão a terra. Mansidão tem a ver com humildade. Humildade tem a ver com autoridade, como Jesus foi. A Bíblia diz que quando ele foi levado para o matadouro como ovelha, sem abrir a sua boca, porque ele sabia, eu estou passando por tudo isso aqui, mas existe uma autoridade que eu vou conquistar. Existe algo que eu vou conquistar que não é aos olhos visível desse mundo. O problema é que a gente fica lutando, irmãs, com os olhos visíveis desse mundo. Sabe, quando você passa uma luta no trabalho, principalmente no Brasil, né? Tem muito isso de entrar na justiça, ganhar seus direitos. E não estou dizendo que é errado, não. Se for preciso, sim. Mas tem gente que gosta, né? Gosta do burburinho. Eu vou mostrar como é que faz. Tá pensando que comigo é como? Tá pensando que eu vou deixar isso barato? Não, vamos lá. E chama a justiça, e chama a polícia, e chama a autoridade. Não confia no seu Deus. Não estou dizendo que tem que deixar para lá, irmãs. Entenda o que eu estou dizendo. Né? Há momentos que a gente... Por isso que Deus estipulou a autoridade. Mas eu estou dizendo que às vezes nós queremos vencer na força do braço. Né? E aí, quando alguém pergunta como é que ficou lá aquela situação, levei na justiça, fiz isso, fiz aquilo, e Deus só olhando o nosso coração. É igual eu estou falando, irmãs, tudo isso que é ensinado na palavra está a nosso dispor segundo o que a gente quer. Quer ir mais fundo? Quer ter autoridade espiritual? Quer crescer? Quer fazer parte do reino? Quer viver além? Quer viver uma vida abundante? Tá tudo aqui para nós. Se a gente quer viver também de qualquer maneira, também não tem problema. Porque o Senhor diz: eis que põe diante de vocês 2 caminhos. É a gente que vai escolher, né? Salvação, muitas vezes, não está ligado a essa vida abundante. Então, hoje, essa palavra do dia sobre autoridade e humildade, que o Senhor fale conosco, que o Senhor limpe o nosso coração. Limpe, faça a gente enxergar realmente aquilo que está arraigado no nosso coração. Quanto mais a gente caminhar com o Senhor, mais Ele vai nos purificar, mais Ele vai nos refinar como ouro. E pouco a pouco a gente vai vencendo, pouco a pouco a gente vai conquistando
espiritualmente aquilo que ele quer, e depois de conquistado espiritualmente, isso resplandece também no natural, porque como eu disse no ato profético, o ato profético é algo que você faz no natural, no espiritual, que vai resplandecer depois no natural. Ou, aliás, você faz no natural para resplandecer no espiritual. E a autoridade e as coisas que você vence, também você vence no natural, e depois elas vai ser o contrário, ela vai descer do espiritual para a nossa vida, trazendo os frutos. Essa é a palavra de hoje. Tenha um bom dia com a graça do Pai. Estamos chegando ao fim, né? Agora a partir de amanhã falta apenas 3 dias. E eu estou muito feliz com tudo que Deus tem feito. Pai, graças te dou, porque o Senhor é bom. Tua misericórdia dura para sempre. O Senhor tem cuidado de nós de uma forma sobrenatural. Eu te louvo e te exalto, porque tu és Deus. A ti toda a honra e toda a glória. Tira do nosso coração, Senhor, toda a inveja, toda a soberba, toda a obra da carne. Toda a obra da carne, que nós venhamos andar no Espírito, que nós venhamos viver no Espírito, nós venhamos adquirir autoridade. Não nos deixa ser falso, Pai, ser falsa humildade, falsa autoridade, mas que nós venhamos ser servos verdadeiros e fiéis. Obrigado por esse dia, por essa caminhada. Seja conosco, fale conosco nos próximos dias, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãs, a canção que eu vou deixar hoje fala: você me leva ao deserto para falar de amor. Que nós possamos olhar os nossos desertos como uma escola da vida. Eu lembro de um sonho que eu tive há uns 4, 5 anos atrás, em algum outro devocional eu já falei dele, que eu entrava numa escola e Deus dizia: essa escola que eu treino meus guerreiros e os meus adoradores. Se você diz que ama a Deus, se você diz que quer servir a Deus, você está numa escola. Agora nós precisamos passar nas provas e Ele não vai facilitar. Ele não vai dizer para você fazer a questão mais fácil e deixa essa aqui. Ele vai bater na tecla até que você consiga, porque Ele aposta em nós. Amém? Um beijo, fiquem com Deus.